Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Nós vamos dar início hoje à nossa segunda aula, consequentemente nós vamos continuar na mesma linha de raciocínio da última aula que tivemos a semana passada, ou seja, na sexta-feira. Então, na aula passada nós falamos justamente sobre as consequências do pecado de Lúcifer, porque estávamos abordando justamente sobre os seres celestiais, né? Ou, melhor dizendo, isso, os seres celestiais, seres espirituais. E tratando ali a ideia de anjos caídos e anjos eleitos, né? Espíritos e etc. Então, falamos sobre a ideia de que ele foi lançado fora, precipitado no mais profundo abismo, vocês lembram disso, né? Arrastou com ele a terça parte dos anjos, conforme Apocalipse 12, e caiu, ou seja, passou a habitar nos ares, conforme a citação de Efésios, capítulo de número, se não me falha a memória, capítulo de número 6, versículo de número 6 e 12, né? Fala sobre essa ideia dele habitar nos ares. Se pegar com a ideia também de Jó, capítulo 1, nós também vamos, se a ideia de Jó for a linguagem poética ali, for no literal, ele também mostra essa ideia de que ele também habitava nos ares, ou habita nos ares, né? Que é essa ideia, essa tese que eu creio que é isso que acontece hoje com o diabo, com Lúcifer, melhor dizendo. Então, hoje nós vamos falar sobre a perversidade de Satanás, ainda assim dentro desse contexto da sua queda, né? Então, desde então ele tornou-se, após a sua queda, após o seu comércio no coração, o ser mais perverso que existe, ou seja, o autor do pecado e a fonte de todo o mal. Então, tratando da questão da teologia sistemática, nós vamos justamente abordar essa questão: pecado, queda, pecado, salvação, formação do homem, né? Então, ele tornou-se essa ideia, ficou caracterizado como o autor do pecado, Satanás, e como também fonte de todo o mal. Sua natureza perversa é revelada pelos seus vários nomes, né? Como a Bíblia Sagrada revela. Então, alguns personagens bíblicos, olhando por essa questão da queda de Satanás, que aí a partir da queda dele, meus irmãos, por que nós estamos falando sobre anjos na disciplina de teologia sistemática? Abordamos primeiro, já que tem esse projeto da queda do homem, ou antropologia, formação do homem, também levando até a queda, mostrando essa condição do pecado, da salvação, né? Do pecado, da salvação, pela parte da graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Por que nós estamos falando dos seres celestiais? Porque começou com eles. Primeiro cai lá, depois é que chega aqui na terra. O homem não cai primeiro do que o diabo, é o diabo que cai primeiro. O diabo no sentido da figura maligna de Satanás, mas Lúcifer é quem cai primeiro, é ele que cai. A queda não acontece aqui na terra, a queda acontece nas regiões celestiais, ou seja, aqui na terra vem tudo depois. Isso é incalculável, não podemos nem calcular o tempo que isso aconteceu. Então, sua natureza perversa, a natureza de Satanás suja, perversa, ela é revelada pelos seus vários nomes nas escrituras sagradas, e ali nós temos diversos, né, autores ou escritores bíblicos que vai justamente falar sobre esses nomes que revelam sua crueldade a partir da sua queda e do seu comércio no seu coração, quando ele comercializa, né, o mal e querer ser superior a Deus, no sentido de estar, ou melhor dizendo, se igualar a Deus. Ele não diz que quer ser superior, ele fala que subirei às mais altas nuvens e serei semelhante, ou seja, parecido. Então, por exemplo, Pedro, na sua primeira epístola, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo 8, ele vai chamar ele de leão. Lá em Isaías 27:1 é chamado de dragão. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 2, também ele é chamado de dragão. Em Apocalipse 9, ele é chamado de destruidor. Em João 8,44, ele é conhecido como homicida. A antiga serpente, lá em Apocalipse, capítulo 20, a partir do verso 1, também chamado de valente no livro de Mateus, em Marcos, capítulo 11, pela sua força, talvez pela sua expressão de poderio, ele é poderoso também, obviamente que sim, somente o nome de Cristo que pode o derrotá-lo, né? Então,
olhando por esse ângulo aí, a Bíblia vai nos dar essa característica de quem Satanás é. Lembre-se que nossa disciplina tem como principal função sistematizar a Bíblia, e através dessa sistematização das Escrituras, nós criarmos a questão das dogmáticas cristãs, né? Por isso que essas disciplinas da teologia sistemática, seja teologia sistemática 2, ou teologia sistemática no contexto geral, como antropologia, como escatologia, cristologia, angelologia, pneumatologia, teontologia, soteriologia, martiologia, bibliologia, por que não, né? E a própria antropologia são disciplinas importantes para a questão das doutrinas do cristianismo. Então é importante a gente lembrar de toda essa importância de estudar a teologia sistemática. Então, esses nomes que revelam sua crueldade, sua maldade, tem nomes que revelam também sua astúcia, né? E aí por que a Bíblia relata isso e por que isso é revelado e qual a importância na aplicação da doutrina do cristianismo? Justamente para nos preservar, para que nós venhamos aprender e criar uma nova conduta no ser humano que é pervertido, caído, em que a universalização do pecado, esse pecado universal atingiu a todos, né? O pecado foi universalizado, inclusive o livro de Romanos fala sobre isso. E aí nós aprendemos para quê? Justamente para não sermos participantes de tais situações. Então, astúcia, a Bíblia revela também sua astúcia, inclusive esses nomes que revelam sua astúcia, o Novo Testamento foca bem legal nisso aí. João no capítulo 2 vai chamar ele de mentiroso, 1 de João, capítulo de número 2, versículo 22, se não me falha a memória, vai dizer que ele é mentiroso. João 8,44 vai dizer que ele é o pai da mentira. Em 2 de Coríntios, capítulo 11, vai chamar ele de serpente. Paulo chama ele, 2 de Coríntios 11, se não me falha a memória, versículo de número 3, Paulo vai chamar ele de serpente, né? Em Mateus 4,3, ele é chamado de tentador. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo de número 10, ele é chamado de acusador. E então toda essa ideia sistemática, né, em cima dessa figura, desse anjo caído, que com ele traz ali a terça parte e origina então o pensamento do pecado. Então ele é chamado, a Bíblia nos dá várias falas ou vários nomes, né, que ele é chamado, ele também é chamado de, olhando ali na visão do Novo Testamento ainda em João 12:31, de príncipe, né, Deus deste século. Paulo chama ele em Coríntios de Deus deste século, maligno lá em Mateus capítulo 13, 1 de João 2,19 também aparece que é isso, 1 de João 2,19, ele também é chamado de maligno, né? Satanás em alguns livros, principalmente do Novo Testamento, como Apocalipse 12, né, ele é chamado de adversário e etc. Diabo, Mateus capítulo 4, versículo 1, 10, 11, parece-me que ele é chamado de caluniador, de Beuzebu em Lucas 15, que quer dizer exatamente sujeira, né? Beuzebu, sujeira. Belial, 2 Coríntios 6, 14, que se refere a alguém mau, maldade, com espírito carregando essa característica de um ser mau, entendeu? Então, presunçoso, orgulhoso, poderoso, maligno, astuto, enganador, cruel, feroz. Tudo que eu citei agora são nomes ou são pronúncias que é dado dentro do Novo Testamento acerca de Satanás e também de seus anjos caídos, principalmente presunçoso, né? Orgulhoso, maligno, astuto, enganador. Por que a Bíblia cita isso? Para que nós cristãos não venhamos, em hipótese alguma, compactuar com tais comportamentos ou com tais, né, características, porque isso vai caracterizar não como filho de Deus, mas sim como, no sentido figurado da palavra, como filho do diabo e não de Deus, sendo que todos nós somos filhos e criaturas de Deus. Todo ser humano é filho e criatura de Deus. A linguagem foi figurada. Então, suas atividades maléficas na terra, após sua queda, foi perturbar a obra de Deus. Paulo relata bem claro isso lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, parece-me que o versículo 18, Paulo deixa claro, e a prova disso é o que nós vamos falar talvez no próximo bloco ou na próxima aula,
a queda do homem, quando traz a queda do homem, que é a questão exatamente do pecado do ser humano, entra Deus justamente com a sua misericórdia, com a sua graça, entra a graça dentro do Antigo Testamento, já nos capítulos primeiros ali de Gênesis, quando Deus vai até Adão, né? Então, as obras, as atividades dele é justamente essa, perturbar a obra de Deus, opor-se ao Evangelho, ser oposição ao Evangelho. Parece que Mateus no capítulo 13, verso 19, Marcos capítulo 4, a partir do verso 14 ao 15, fala sobre essa oposição, ou seja, também a Bíblia relata que ele é oposição a Deus e aos homens. Parece que o salmista, no Salmo 109, parece que o verso 6 fala sobre isso, e tem como principal função induzir ao pecado, ou seja, levar o homem a pecar, que é o que vai acontecer no Éden, na figura, tá? Por favor, estamos no bacharel em teologia, lá no Éden isso vai acontecer na figura da serpente. Isso não é nem algo que nós, não dá nem para perder tempo questionando isso, mas ele entra ali como a figura da serpente, justamente para induzir o homem, ou o primeiro homem no sentido figurado da palavra, ou literal, como queira, o primeiro homem chamado Adão, ele conduz ali ao pecado, e aí leva a queda da humanidade, né, a afligir também, a machucar, a magoar, e etc. Jó, nós conhecemos bem a história de Jó, por exemplo. Ele é tentador, ele tem como principal função cegar a mente do homem, os olhos para que o homem não veja, é enganador, né? 1 Timóteo parece que ele tem como uma das suas atividades é laçar o homem também, e etc. Tudo isso são males que é causado por Satanás. Agora, para encerrar esse primeiro bloco e parar de falar dele, que não dá mais, nós temos a sua trajetória, ou seja, essa descida enorme que ele teve na sua trajetória após o seu pensamento acerca de Deus, de querer se igualar a Deus. Primeiro, ele era do céu, Isaías 14, 12, só para a gente fechar esse bloco aqui, né? Seu espaço celeste também fala em Efésios 6, 12. Primeiro ele começa nos céus, depois essa trajetória dele, depois ele conquista um espaço celeste após a queda, Efésios 6, 12. Depois a Bíblia fala no seu futuro aqui na terra, no capítulo 12, versículo número 9. Lembre-se, Apocalipse 12, nós já estamos no período da grande tribulação. Em outras palavras, para você entender a questão da escatologia, que faz parte da sistemática, não dessa nossa disciplina, exatamente nesse ponto aqui, mas a escatologia, essa trajetória dele aqui na terra, de Apocalipse 12, versículo 9, já se trata justamente pós o arrebatamento da igreja, dentro de uma visão, no caso aqui, pré-tribulacionista, ou seja, milenista, para o cristão que acredita na teoria milenista, pré-tribulacionista, ou seja, nesse período que a igreja, né, sobe. Então ele está aqui na terra, e também o destino dele, a sua trajetória depois da terra, de Apocalipse 12, 9, é justamente o abismo, que fala lá em Apocalipse 20, 12, e encerra falando no capítulo 20, versículo de número 10, no lago de fogo, que está também ligado e associado aí a esse abismo. Então, no próximo bloco nós vamos tentar falar um pouquinho sobre o homem, e aí à noite teremos a nossa aula pelo Zoom, tá bom? Deus abençoe vocês e até o próximo bloco.